Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, o amável convite da minha colega Cristiana para estar aqui na FLUP e participar aqui neste debate também do CITSEM. É um prazer e é um gosto, e tenho ouvido estas apresentações com muito interesse. Eu não sou propriamente um geógrafo que trabalha com a questão da didática. Na verdade, nunca aprendi especificamente didáticas, apesar de ser professor há 20 e tal anos, não é? Acho que fui aprendendo algumas coisas e fazendo outras, se calhar, mal pelo caminho. E não posso deixar de dizer que eu gostei muito. Claro, gostei muito de todas as apresentações, mas uma palavra especial para a minha querida professora Elsa, que acabou agora de falar. É sempre um prazer ouvi-la. E o que eu trouxe aqui hoje, o que trago aqui hoje para partilhar convosco, resulta de um projeto em que estive envolvido, que uma equipa esteve envolvida, que foi um grande desafio para todos nós, que foi a produção do programa, do manual e do guia do professor, da disciplina de Geografia, História e Geografia da Guiné-Bissau, que será adotada, não é, por este país. Portanto, este processo está terminado e estes manuais estão na fase de produção, que é uma fase que ainda é capaz de demorar algum tempo, para depois serem aplicados nas escolas. E o que eu trago aqui são alguns, eu chamo-lhe problemas e desafios, são de facto desafios que fomos encontrando ao longo deste processo, nesta elaboração destes manuais. E claro, desde logo, não é, a partir desta fotografia que eu coloquei aqui, se pode intuir e perceber que o contexto, não é, económico, cultural, espacial é muito distinto do nosso, e logo aí novos problemas e desafios se colocam. Este projeto que se chama Reforma Curricular do Ensino Básico, não é, da Guiné-Bissau, é uma parceria entre, na parte portuguesa, o programa Gulbenkian e o Instituto na Guiné, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento para a Educação, e teve financiamento sobretudo do Banco Mundial. E tem dois parceiros de trabalho, no caso em Portugal a Universidade do Minho, coordenada pela professora Laurinda Leite, que no fundo coordena todas as disciplinas, não é? Sendo que esta é uma apenas, não é? E nesta disciplina da História e Geografia da Guiné-Bissau, a nossa equipa era composta por duas pessoas da História, não é? O Francisco Mendes e a Marília Gago, e da parte da Geografia, a Cristiana, que está aqui, e por mim próprio, e por isso, Cristiana, se eu disser aqui alguma asneira, por favor, corrige-me. E do lado da Guiné havia a coordenação também de uma pessoa que se chama Domingos Mandau, e da equipa da História e da Geografia, o Abel, Mamadou, o Estevão e o Carlitos eram os correspondentes, digamos, dos nossos interlocutores diretos neste processo. Só aqui, muito rápido sobre a Guiné-Bissau, não vou falar aqui a Guiné-Bissau, não é um país aqui da África Ocidental, um país pequeno, 36 mil quilómetros quadrados, por isso um pouco mais de um terço do território de Portugal, só para comparar, quase 2 milhões de habitantes, 60% abaixo dos 25 anos, o que é logo uma questão demográfica importante, a questão da pobreza, e 0,48 no IDH, só para, assim, que é o 75º país no mundo, não é? Uma esperança de média-vida baixa e uma instabilidade política muito grande, o que interfere e interferiu diretamente até na elaboração destes manuais e provavelmente na sua implementação também. Alguns aspectos muito breves do contexto da educação na Guiné-Bissau. Apenas cerca de 40%
90% dos professores têm qualificações para ensinar, por isso há muitos professores que acabam por dar as aulas, mas não têm qualificações específicas para o fazer. Muitos por isso dos professores contratados não têm qualificações. O rácio entre os professores e os alunos também é muito pouco parecido com aquele que nós encontramos em muitos dos países da OCDE, da União Europeia e de Portugal, não é? Este rácio é também problemático. Depois há também uma característica que é a desistência, não é? dos alunos, das crianças que começam o ensino, muitas acabam por desistir por uma série de fatores. Muitas destas crianças que estão a fazer o ensino são também mais velhos do que seria expectável ou aquilo que nós temos em Portugal, e por isso há muitas crianças que saem do sistema, estão fora do sistema de ensino. Tal como aquela imagem, aquela fotografia mostrava ali, uma escola. Na verdade, aquela é uma escola na na capital, não é? Em Bissau, mas muitas outras escolas, até no mundo rural, ou em aldeias, ou noutras regiões um pouco mais periféricas, têm muito poucas condições, por isso a capacidade de acolhimento é limitada, a rede, há uma série de fatores aqui diferentes. E por isso isto leva também, não é? Alguns destes fatores levam a estas taxas de reprovação elevadas, abandono escolar, etc., que se agravam nas zonas rurais, mais nas raparigas, etc. Aqui é uma imagem que não é minha, mas que é de uma escola ao ar livre, que naturalmente depois na época das chuvas a escola deixa de funcionar ou tem muitos problemas de funcionamento. Esta já é uma imagem, por exemplo, mesmo em Bissau, de uns miúdos a fazerem os trabalhos de casa, um bocado assim à porta de casa, porque às vezes não há eletricidade. Quando escurece perto das 6 da tarde, a partir dessa hora, trabalha-se com a luz da vela dentro de casa. Na época das chuvas não há condições, por isso temos aqui um contexto educativo muito diferente. Algumas razões, por exemplo, do abandono escolar. A escola é muito longe, porque muitas destas crianças têm que ir a pé. Aquilo que tem que se pagar, por muito pouco que nos possa parecer, às vezes é suficiente para os pais não conseguirem ter as crianças na escola. Gravidez, sem interesse, o casamento da criança, que pode acontecer muito precocemente. Trabalho infantil, não é? A necessidade que existe da criança ter que trabalhar e não poder continuar na escola. Com a Lei de Bases de 2011 na Guiné-Bissau, estabeleceu-se 9 anos de ensino obrigatório. Este, na verdade, é um cartaz da Unicef que eu fotografei em Bissau, que tenta promover esta ideia de que aos 6 anos as crianças começam a escola e ficam 6 anos até completar o 6º ano, pelo menos isto, apesar de o obrigatório agora ser 9 anos. E tem havido progressos, não é? Se virmos o que tem acontecido nos últimos anos em termos de escolaridade, etc., tem havido muitos progressos, mas o ponto de partida base é muito baixo, não é? A proposta que se fez neste projeto implica para os anos, e eu vou falar aqui muito do segundo ciclo, porque foi o que trabalhamos, o 5º ano e o 6º ano. Estas são as disciplinas que existem. Para a História e Geografia da Guiné-Bissau são 3 horas no 5º ano, 3 horas no 6º ano, e isto vem um pouco na sequência das disciplinas que existem no primeiro ciclo. Isto é o que está previsto para o 3º ciclo, em que depois há a divisão da disciplina da História para um lado, a Geografia para o outro, e estas são 2 horas semanais para cada uma destas disciplinas. E até foi muito interessante a colega Ana Isabel não é, ter falado aqui da História e Geografia de Portugal, porque na verdade eu quase podia falar só sobre isso, sobre essa interdisciplinaridade entre Geografia e História e Geografia, naquilo que nós fizemos. Tínhamos aqui quase pano para mangas. Por isso, aquilo que nós fizemos foi, uma fase inicial, foi tratar dos programas, depois dos manuais e depois dos guias, que estão concluídos e estão em produção. Ao longo deste processo, que decorreu durante vários anos, a equipa portuguesa reunia-se,
e fazia uma espécie de uma proposta, um rascunho do programa, depois mais tarde do manual, depois mais tarde do guia, que era enviado para a Guiné-Bissau, e os colegas lá davam feedback e transmitiam as suas ideias, e depois, ao longo destes anos, houve também algumas visitas à Guiné-Bissau. Eu, na verdade, só fui esta vez, mas o colega Francisco Mendes, que está ali com um livro nas mãos, foi, penso que, não sei se 3 vezes, talvez, e ele serviu um pouco de interlocutor para a discussão destas ideias, porque, apesar disto ser um trabalho assim repartido, com 2 equipas em 2 países, há naturalmente alguns desequilíbrios, quer até na própria formação das 2 equipas, e depois no conhecimento, naturalmente, do conhecimento de terreno que existe na equipa da Guiné-Bissau, que são guineenses e vivem lá e são professores de História e Geografia, e nós que somos portugueses e vivemos aqui e temos um conhecimento limitado até do território, não é? Da sua história também, não é? Bom, o programa que foi definido foi este. É curioso, quando estava a ouvir a colega a falar, nós tivemos muitas reuniões em que, de facto, há muitos pontos do programa que articulam a história e a geografia, no caso da Guiné-Bissau, e há outros que eu penso que se afastam um pouco, não é? Há alguns pontos da história da Guiné-Bissau que, em termos de espacialidade, têm provavelmente o uso da cartografia para explicar, para mostrar, para demonstrar evoluções no território, não é? Dos vários reinos, as suas fronteiras, etc. Havia sempre essa preocupação, mas são claramente de história, não é? E na geografia, sempre mais fácil fazer essa articulação quando são temas de uma geografia humana, mais simples, e nas partes da geografia física mais difícil, se bem que nós por vezes tentávamos, não sei se com muito sucesso ou não, quando falávamos de cobertura vegetal ou de espécies, de mostrar a dinâmica temporal, não é? E as alterações que vão ocorrendo na própria agricultura, no minifúndio, nos agricultores, e a passagem para uma industrialização da agricultura, a produção já mais industrializada, os mercados, pronto, mostrar assim um pouco essa temporalidade. Nós, pelo menos, tentamos fazer isso. Trouxe assim aqui os desafios e os problemas são muitos. Eu trouxe só assim aqui alguns. Talvez, para mim, ou pensando com mais tempo, quando estive a pensar nesta apresentação, daquilo que tive mais dificuldades, ou que a equipa teve mais dificuldades, uma delas tem a ver com as fontes, não é? As fontes que nós usamos para construir este manual. Claro que há imensas fontes, não é? na internet que encontramos de trabalhos, por exemplo, de organismos internacionais, o Banco Mundial, a Unicef, várias instituições internacionais que têm relatórios, que têm trabalhos assim panorâmicos do país, e nós podemos usar algumas com algum cuidado, até porque eles muitas vezes são dissonantes, não é? A forma como as fontes são recolhidas, os anos que são usados, causa-nos algum problema. Foi difícil nós usarmos estas fontes para retratarmos algumas das situações do país. Eu falo mais do ponto de vista, talvez, da geografia, porque as fontes da história eram relativamente diferentes. Algumas das fontes, no caso da geografia, de maior qualidade, eram bastante antigas, não é? A professora Elsa falou aqui no Orlando Ribeiro, por exemplo. O Orlando Ribeiro e os seus trabalhos na Guiné-Bissau, que têm muita qualidade e em alguns aspectos do clima, por exemplo, da cobertura vegetal, dos ecossistemas, nós podemos usar, porque alguns ainda nos servem, mas noutros aspectos de população, religião, cultura, etc., são fontes desatualizadas, não é? E aquilo que encontramos em termos de fontes para usarmos para agora
são muito especializadas, aqueles artigos científicos em revistas que falam, sei lá, da cultura do caju, por exemplo, são altamente especializados em áreas muito específicas, em que investigadores fazem um trabalho muito minucioso, muito aprofundado, mas que depois, para nós usarmos uma visão panorâmica para alunos de 5º e 6º ano, era difícil fazer essa transposição. Então esta foi uma das grandes dificuldades, foi na questão das fontes, e eu falo especialmente do lado mais da geografia. Uma outra dificuldade, a questão da cartografia, porque nós tínhamos, se calhar, duas hipóteses, ou teríamos alguém que fizesse a cartografia toda do manual, utilizando as fontes que nós tínhamos, mas a cartografia seria nossa, não é? Teria uma identidade, mas nós não tínhamos recursos para isso, recursos em termos de ter mais uma pessoa, por exemplo, a fazer esse trabalho. E então a cartografias que nós fomos usando fomos aquela que recolhemos em diferentes fontes, e por isso ela também não tem assim uma grande identidade e tem algumas deficiências, penso eu. Dificuldade de exemplos, de exemplos, sobretudo aqui na questão da geografia humana, em termos sociais e culturais, porque a população da Guiné-Bissau tem uma composição étnica, religiosa, muito complexa, e os nossos exemplos e o nosso modo de pensar é um modo de pensar muito ocidental, racional, e que, por vezes, eu acho que temos aqui alguma dissonância. Depois, claro que, em termos daquilo que o aluno vai fazer com o manual ou na escola, das atividades práticas, etc., nós temos de ter a noção de que, por exemplo, as tecnologias, a internet, a própria eletricidade é um problema, e por isso não podemos... Há certos aspectos que nós não podemos pedir para eles fazerem, que se calhar aqui em Portugal se pede para os alunos fazerem, trabalhos, etc. Não é? E porque há esta inexistência, não é, de computadores, os alunos em casa não têm, de um modo geral, computador, não têm internet, podem não ter eletricidade, então temos que pensar sempre em terem o lápis e a caneta, um papel, o manual, se tiverem um manual, porque não sei se o manual depois chegará a todos eles, não é? Então, aquilo que o professor pode, e isto está muito no guia do professor, os exercícios que o professor pode pedir aos alunos para fazerem têm que ser de uma simplicidade técnica e tecnológica, se calhar uma simplicidade tecnológica muito maior do que até a simplicidade técnica, não é? Que tecnicamente eles, se calhar, podem fazer diversas atividades. Um outro aspecto que nós íamos tendo em conta, se bem que penso que não conseguimos ter a noção disso, é que para muitos destas crianças que estão na escola, o português acaba por ser a segunda língua deles, não é? Terão a sua língua da sua etnia, não é? Que pode ser fula ou outra. Depois terão o crioulo como língua do dia-a-dia, que comunicam com os outros que não da sua família ou da sua aldeia. E depois tem o português, que é a língua oficial da escola e dos organismos oficiais, mas uma criança com esta idade, o contacto que tem com o português ainda é relativamente pequeno. Então, nós também tivemos alguns problemas, mesmo na forma de nós escrevermos o manual, que depois muitas vezes era corrigida ou apontada pelos nossos colegas guineenses, que algumas das palavras que nós usamos não poderiam ser usadas, sobretudo com estas crianças, que se calhar podem ser usadas com as nossas crianças aqui, não é? Havia esta questão linguística também, não é? Apesar de nós estarmos a pensar aqui num país de língua oficial portuguesa, e estamos todos a trabalhar em português, com os colegas da Guiné, etc., mas depois esta parte foi também uma dificuldade e um desafio que, claro, teve a colaboração dos colegas guineenses. Depois há também algumas outras questões de género que são muito diferentes daquelas que nós temos aqui. A mulher tem um papel e as crianças, a partir desta idade do sexo feminino, têm um papel um bocado diferente, e vocês viram ali das taxas de desistência por gravidez, por casamento, etc., e o papel delas na sociedade. Não é? Muitas vezes causa-nos aqui alguns desafios.
E depois, se calhar, o grande desafio, se calhar mais para a geografia do que para a história, mas para a história também se notava, é que o grupo da geografia, não é? Eu e a Cristiana, uma boa parte neste projeto, nós nunca tínhamos estado na Guiné-Bissau, não é? Depois eu fui lá e fiz uma série de excursões que me permitiram avaliar um pouco melhor o território, não é? E conhecer um pouco do terreno, mas era necessário, ao contrário de outras disciplinas deste projeto, de matemática, físico-química, etc., no caso da geografia era muito notório que era preciso nós termos um conhecimento do terreno e deste território maior, de conhecer os rios, as pontes, etc., etc. E, por exemplo, mesmo no programa, e uma das dificuldades que tivemos, foi na parte da geografia humana, e usando o caso, por exemplo, dos setores de atividade que nós falávamos, o setor primário, o secundário, etc., e falar da agricultura, das indústrias e tal, as fontes que nós tínhamos ou estavam por vezes desatualizadas, não é? Em termos da fábrica, de uma produção, etc., ou da agricultura. E depois, mesmo na Guiné, os professores, neste caso de História e de Geografia, alguns deles também não tinham um conhecimento do território atualizado assim tão grande, porque apesar da Guiné-Bissau ser um país pequeno, relativamente pequeno, as comunicações, as estradas são deficientes e a mobilidade das pessoas é reduzida. Mesmo um professor de geografia, não é, tem uma mobilidade no seu país que é muito diferente da nossa, não é? Nós, em princípio, não é? E sobretudo na geografia, não é? Isto é uma coisa que nos debatemos com os alunos mesmo na universidade, que é deles irem para o terreno, conhecerem cidades, viajarem dentro de Portugal e conhecerem. Aqui mesmo o professor de geografia tem dificuldades em ter uma informação muito atualizada acerca do seu território. E tínhamos dificuldades em falar ou escrever ou explicar algumas coisas relacionadas com vias de comunicação, com modos de transporte, por exemplo. Transporte, pus aqui esta fotografia que diz assim, bilheteira, isto é de um anúncio que estava lá na cidade, partida todos os dias para estas ilhas, para estas cidades e ilhas do arquipélago dos Bijagós, não é? E diz isto tudo a 300 metros, compram-se bilhetes e tal, mas isto não existe, já existiu há uns anos, isto ficou. E depois nós perguntávamos aos professores, pronto, para colocarmos aqui, em termos de transporte marítimo, o que é que existe, para explicarmos, e os professores também não sabiam muito bem, porque eles também não tinham ido, não tinham usado, ou tinham ouvido falar que existia, mas não sabiam. E havia algumas destas questões que foram possíveis resolver com a presença lá, de tentar escavar e perceber estas realidades. Neste caso dos transportes, mas havia de outras. Dos hospitais, seja o que fosse, para colocar num manual. Mas um dos grandes desafios era este conhecimento do território, que era necessário um tempo muito mais longo para conhecer melhor, para ter um manual um pouco mais atualizado. Havia também uma dissonância, por vezes, entre as duas equipas. Quando nós escrevemos um primeiro rascunho de manual, ao falar dos transportes, por exemplo, e depois de consultarmos uma série de fontes, de trabalhos e tentarmos pesquisar, nós começamos a escrever que os transportes na Guiné-Bissau são algo deficitários, ou são deficientes. Nós, claro, comparávamos isso, se calhar, com a nossa realidade. E o rascunho que a equipa da Guiné fez, também sem ver a nossa, porque eles por vezes também fazíamos assim, nós íamos fazendo e eles faziam a proposta deles. Quando nós lemos, eles diziam que os transportes na Guiné-Bissau são muito bons. E para eles, para aqueles professores, podia haver ali um aspecto que era eles não quererem dizer muito mal ou dizer mal de algo do seu país, e por isso não queriam transmitir isso também no manual, mas também havia uma questão de uma realidade, porque eles efetivamente já tinham algumas pontes novas que tinham sido construídas e que tinham transformado muito a acessibilidade a alguns lugares, e para eles isso era muito positivo, mas para nós achávamos que para ir a qualquer sítio do país demorávamos imensas horas, porque as estradas são más,
com a época das chuvas ficam quase intransitáveis, para nós na nossa realidade. Então, esta percepção diferente do território, do país, trouxe alguns desafios em que nós depois, em conversa, conseguimos chegar assim a pontos intermédios. Pronto, foi muito interessante, mas foi uma dificuldade que nós tivemos, nós enquanto equipa portuguesa, tivemos na construção deste manual. E naturalmente que ainda há outras, pensando do ponto de vista da geografia, que é a nossa forma de pensar o espaço, não é? Aquele spatial thinking, não é? É muito racional, muito cartesiano e não leva em consideração outros tipos de pensamento espacial que provêm de outras cosmologias e outras formas de entender o mundo e de orientação, não é? Nós temos essa coisa do norte-sul, tudo muito ordenado, e há outras formas de orientação e outras místicas da paisagem e aspectos cosmológicos da paisagem que nós não tivemos em consideração neste manual. Por isso este manual acaba por ser um pouco feito um pouco à moda portuguesa. Até seria muito interessante fazer uma comparação até do programa, claro que não dos conteúdos, mas na estruturação dos programas da História e Geografia de Portugal e História e Geografia da Guiné-Bissau e ver como é que eles foram construídos, e eu acho que há parecenças muito fortes. E os nossos colegas guineenses acho que têm essa noção e que tentam fazer essa aproximação aos nossos manuais porque acham que é o caminho também a seguir. Eu, em alguns aspectos, tenho algumas dúvidas na forma espacial de pensarmos o território da Guiné, ou melhor, na forma como os guineenses, as crianças guineenses que estão a fazer o 5º e o 6º ano, vão pensar espacialmente a Guiné-Bissau. Eu falo sempre mais da geografia do que a história, porque tenho um pouco mais de afastamento nesse campo. Pronto, quer dizer, há muitos outros episódios que podem ser interessantes. Acho que complementa assim um pouco a apresentação, porque eu estou a falar do ponto de vista da produção do manual, não é? E há muitos episódios de nós estarmos sentados, nós, a equipa portuguesa, a falarmos e de tomarmos decisões sobre alguns aspectos que iam estar inseridos no programa e no manual e no guia, e outros das reuniões na Guiné com os colegas. Essa, por exemplo, dos transportes é uma. Claro que no campo da história haveria muitas, e houve muitas, eu assisti a algumas, participei um bocado perifericamente em algumas, que tinham a ver, por exemplo, com o PAIGC, o papel do Amílcar Cabral, toda a resistência, movimentos de independência, etc. E aí, em termos históricos, não é? Se usarmos o nome desta figura, temos que usar esta, porque isto é uma questão sensível, política, que tem a ver com o governo que está agora. Pronto, isso era discutido e, naturalmente, os guineenses aí tinham um papel mais importante nessa definição do que é que deveria estar ou não, e mesmo no programa, em alguns aspectos assim histórico-políticos mais delicados. E é interessante ver este lado da produção. Um dos desafios que existe agora, isto está em produção, especialmente toda a parte gráfica, não é? Das imagens, dos gráficos, da cartografia, e há um desenhador a tratar disto, mas depois há uma questão política na Guiné-Bissau e isto pode ainda se arrastar vários anos, espero que não. E depois, quando for implementado, muitos aspectos deste manual podem estar já desatualizados, não é? Das partes mais socioeconómicas, demográficas, etc., porque são países em grande ebulição e que várias dinâmicas que depois acabam por não ficar aqui refletidas. Pronto, depois se houver questões, naturalmente estou aberto a elas e muito obrigado pela paciência de ouvirem.